Para esse debate, a gente recebe Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Arena, ministro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Hélio. Boa noite, Joel. Boa noite, Raquel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar. Ministro, todos estamos interessados em saber qual é a sua impressão geral desse novo arcabouço fiscal, o que o senhor achou? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é uma proposta que tem um aspecto positivo, né? Confirma as preocupações do ministro da Fazenda com a responsabilidade fiscal, né? Tem uma regra de controle de gastos, como mostrou a Raquel, que é uma demanda para quem examinou este assunto, inclusive eu, né? É preciso ter uma regra de controle de gastos. Não optou por usar a dívida como âncora. Isso não funcionou em lugar nenhum, nem na Alemanha, né? Existe uma regra na zona do euro, segundo a qual os países não podem ter uma dívida maior do que 60% do PIB. Né? E isso até a Alemanha deixou de cumprir, a França, a Itália, o Reino Unido. Por que isso? Porque existem fatores que influenciam a expansão da dívida sobre os quais o governo não tem controle. Por exemplo, uma crise mundial que promova ou que provoque uma desvalorização cambial forte, uma decisão judicial que condene o governo a pagar bilhões em precatórios, uma calamidade que leva o governo à necessidade de assistir as populações atingidas e assim por diante, tá certo? Então, eu acho que a regra do gasto é a melhor regra, porque o governo tem controle sobre isso. Muito bem. Isso tudo é viável? Eu diria que existe muito otimismo nesse projeto do governo, sem contar que a regra ela estimula a busca do aumento da arrecadação para poder gastar mais, né? Foi assim no passado do Brasil com diferentes governos. Os superávitos primários no Brasil foram alcançados invariavelmente por aumento de receita e não por corte de despesa. E como a gente sabe da literatura da experiência mundial, os ajustes fiscais mais eficazes, mais favoráveis ao crescimento, são aqueles que são feitos pelo lado da despesa. Outra coisa que eu acho muito otimista é achar que o Brasil vai ganhar ou vai recuperar o grau de investimento que perdeu em 2015. A experiência mundial mostra que países que perdem o grau de investimento, sobretudo por questões fiscais, levam de 10 a 20 anos para restabelecer esse status, né? E no Brasil, o problema fiscal continua grave, apesar desse projeto. Até porque, como a gente viu da tela da Raquel, vamos ter déficit primário este ano, vamos ter um pequeno superávit em 2024 e um superávit de 1% em 2025. Ocorre que vários cálculos mostram que para estabilizar a relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, é preciso um superávit primário de pelo menos 2% do PIB, alguns falam em 2,5%, 3%. O que significa que essa relação vai continuar subindo. Ela perde a sua trajetória explosiva, mas vai continuar subindo. Ou seja, daqui a alguns anos, a relação entre a dívida e o PIB do Brasil pode chegar a 90%. Né? E a gente vai estar na companhia de Líbia, Egito, que, convenhamos, não é uma boa companhia. Né? Tem outra coisa que eu achei muito otimista, é achar que é possível, se não cumprir a meta de gastar 70% da receita, reduzir essa meta no ano seguinte para 50%. Não há espaço para isso no processo orçamentário brasileiro. Como a gente sabe, entre 93% e 95% do gasto primário do governo federal, isso é, exclusive os gastos financeiros, juros e outros encargos, né? É 93% da despesa, ou seja, o governo dispõe de apenas 5% a 7% do orçamento para exercitar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade e da pobreza. A média mundial é 50%. Os países costumam ter metade do orçamento para exercer essas funções. O Brasil tem 5% só. Então, o Brasil continuará sendo, portanto, um país arriscado em questões fiscais. Né? Aí vamos ler, vai reduzir para 50%. Isso significa reduzir no ano 30% do gasto federal. Se só tem 5% de margem, como é que vai fazer? Então, ou está apostando que vai aumento de arrecadação, né?
ou então não vai dar certo. Portanto, eu acho muito otimismo. Resumindo, acho que está na direção correta, veio dentro da expectativa de muitos analistas, mas eu acho que tem muito otimismo. E, finalmente, é um programa, ainda não foi aprovado, né? Isso tem que passar pelo crivo do Congresso, tem que lidar com as pressões corporativistas que vão colocar que não deve ter limite para investimento, para ciência e tecnologia, para cultura e assim por diante. Se for assim, o governo não conseguir conter essas pressões corporativistas, o arcabouço fiscal vira uma tábua de pirulitos, cheio de furo, né? Aí voltamos a ter um problema fiscal mais sério, que é exatamente o que temos hoje.